Olá, bom dia a todos e a todas. Peço desculpas aqui pelo nosso atraso, mas tivemos aqui um problema técnico de conexão dos links dos palestrantes. Vamos aguardar aqui as pessoas entrarem na reunião para que a gente possa iniciar. Então, vou dar aqui alguns minutinhos só para que todos entrem na sala. Novamente, peço desculpas aqui pelo nosso atraso, mas tivemos um problema aqui no link de palestrantes. Acho que já temos todas as pessoas conectadas. Então, novamente, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Marília, diretora de RI da companhia, e agora nós vamos iniciar o nosso webinar de resultados do quarto trimestre de 2022. A apresentação será feita pelo CEO João Marcos da Cruz, pelo CFO Henrique Freire, seguida de uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva. As perguntas já podem ser enviadas aqui pelo chat. O webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e, posteriormente, será disponibilizado no site de RI. Antes de dar início, gostaria de esclarecer que as declarações aqui feitas durante o evento constituem premissas da nossa diretoria e informações já disponibilizadas. Desta forma, passo a palavra aqui ao nosso CEO, Marcos da Cruz. Obrigado, Marília. Muito bom dia a todos. Estamos aqui reunidos através da tecnologia para falarmos dos resultados de 2022. Temos, como é natural, uma apresentação que vai aparecendo na tela, já está aparecendo, e esta apresentação, de alguma forma, ela sintetiza o que foi um bom desempenho operacional no ano de 22. Página seguinte, por favor. Bom desempenho operacional porquê? Porque o nosso EBITDA recorrente aumentou 41% para 4,1 bilhões de reais, com o EBITDA reportado de 5,3. O lucro recorrente cresceu 14%. É verdade que quando se transforma EBITDA em lucro, o crescimento não é tão grande, fundamentalmente, estamos a falar de recorrente, pela taxa de juros, por uma taxa de juros muito elevada. O Brasil é o país do G20 com a maior taxa de juros real neste momento. Em termos de lucro reportado, lucro contábil, o valor é 1 bilhão de reais. Porquê? Devido ao impairment, à imparidade que nós comunicamos ao mercado de P100, no valor aproximado de 1,2 bilhão de reais. O nosso dividendo é de aproximadamente 804 milhões. Vamos detalhar mais à frente, o Henrique Freire vai detalhar mais à frente como é que chegamos a este número de 803,7, que corresponde a um dividendo por ação de R$1,42. Eu só quero dizer que a nossa política de dividendos é estável, nós estamos cumprindo a política de dividendos, mas com um critério de prudência, façam um ambiente de taxas de juros elevados, façam um ambiente de grande capex na distribuição. O ano de 23 será o ano recorde de capex na distribuição e também oportunidades de crescimento na transmissão, no solar GD, e por isso entendemos que, cumprindo a política de dividendos, como se vai ver posteriormente, deveríamos introduzir um fator de prudência na definição do dividendo. Vendemos Mascarenhas, daí tivemos uma mais-valia de 326 milhões de reais na Energest, e foi com muito orgulho que a primeira molécula de hidrogênio verde de dimensão de megawatt na América Latina foi produzida pela EDP em P100. Bom, passando para a página seguinte,
Temos aqui uma evolução dos nossos indicadores do EBITDA e do lucro líquido nos últimos 2 anos. Corresponde a esta nossa equipe de gestão aqui na EDP Brasil. Temos orgulho que haja um crescimento de 56% do EBITDA a 2 anos. Como podem ver, passamos de valores de 2,5 ou 3,3, dependendo se é reportado ou recorrente, para números da casa dos 4 e dos 5B. Em termos do lucro, está aqui evolução. Obviamente que o lucro recorrente teve uma evolução favorável também. Passando para a página seguinte. Na verdade, o lucro e o EBITDA, eles são, digamos, a ponta do iceberg. É aquilo que é visível. Mas eles são possíveis pela forma como todos os nossos times gerenciaram os negócios. O negócio da distribuição, que é o nosso negócio mais importante, tivemos grandes conquistas neste ano, desde a menor glosa da história de 0,18, a redução de perdas para baixo da meta regulatória e as perdas, temos tido um desempenho muito favorável nas perdas. Também tivemos desempenho muito favorável na redução dos conjuntos críticos que estamos em incumprimento, e o nosso objetivo é zerar esse incumprimento, é ter a plena satisfação dos requisitos do regulador para os conjuntos críticos. Por fim, um investimento na distribuição de 3 vezes QRR. Este indicador, 3 vezes QRR, demonstra a robustez do nosso investimento em distribuição. Transmissão. O ano de 22 foi o ano do nascimento da EDP Goiás, com uma RAP de quase 290 milhões, a antiga CELC-T que nós compramos, e conseguimos concluir 4 lotes no ano de 22 e ganhámos o direito no último leilão, em dezembro, de construir o lote 2 na Rondônia, que terá grandes sinergias operacionais com o lote 1 do Acre. Geração solar. Apostamos nas usinas solares remotas e compartilhadas, dedicadas fundamentalmente a PMEs, e também anunciámos o projeto de larga escala Novo Oriente, em parceria com a EDP Renováveis. Temos já um portfólio de 450 megawatts AC, que é basicamente metade da meta que temos até 2025. A nossa geração tradicional, hídrica e térmica. Geração hídrica, temos o grande orgulho de sermos os donos e os operadores das 2 melhores hídricas do Brasil, e não somos nós que dizemos, são estudos independentes. Enerpeixe e Lajeado são as melhores geradoras hídricas do país, e a P100 continua a ter índices de disponibilidade muitíssimo elevados, embora sem produção, mas isso é uma decisão do operador do sistema, perfeitamente legítima, e optámos por fazer, como já é conhecido, o impairment de 1,2 bilhão de reais, aplicando princípios de prudência. Bom, são estes os destaques do ano, e agora vou passar ao Henrique Freire, que vai detalhar os nossos resultados. Henrique. Obrigado, João. Bom dia a todos. Pedia para passarmos aí ao próximo slide, ao slide 5. E nós trazemos aqui
Fazemos primeiro aqui uma visão em termos de custos, e os nossos custos operacionais, como é que eles têm evoluído e como é que eles têm comparado com a evolução da inflação. Sabemos que vivemos um ambiente desafiador, não é, para este nível, mas pondo primeiro em perspectiva um bocadinho mais ampla e até vindo ao período pré-pandemia e comparando 19 e 22 com 2019, nós vemos que a nossa base de custos comparável, digamos, do perímetro comparável, subiu 13% entre 2019 e 2022. Estes 13% de subida nominal num ambiente em que nós tivemos um IPCA de 21,7 e um IGPM de superior a 50%. Portanto, se fizéssemos aqui uma ponderação, estaríamos a falar aqui de um impacto ponderado mais próximo de 30, superior a 30, e portanto temos realmente aqui ganhos muito significativos neste período. Isto é também verdade de 21 para 22, nós vemos aqui uma evolução de 21 para 22 de 6,7%, lembrando que o nosso IPCA, que é a média de 21-22, porque os custos e os contratos vão sendo atualizados ao longo do ano, e portanto isso faz com que o IPCA de referência tenha que ser o intermédio, e portanto estamos a falar aqui de IPCAs de referência de 7,9, e portanto eu acho que estamos, em qualquer ângulo que se possa analisar, temos uma evolução da nossa base de custos com ganhos de eficiência, portanto com ganhos reais de eficiência, tanto no longo prazo muito expressivos, mas a manutenção desses ganhos, e portanto há uma forma, havia um certo risco de devolvermos partes destes ganhos, porque enfim, uma certa pressão, muitos dos nossos fornecedores também pressionados, tivemos que reajustar alguns contratos com avanços, com ajustes extraordinários, mas ainda assim conseguimos ter aqui um avanço abaixo da inflação, e lembrando também que 22, por exemplo, a nossa conta P, conta de pessoal, são impactadas pelos índices de 21, porque as indexações são feitas no final do ano, e portanto isso é praticamente o ano todo impactado por essa conta. E portanto, enfim, eu acho que aqui é um primeiro sinal positivo da nossa gestão no ano de 22 e do ano que agora fechamos. Vamos passar aí ao próximo slide, por favor. Falando aqui de CAPEX, foi um ano de um investimento muito relevante, de um total de 2,3 bi de reais, com destaque, obviamente, para a distribuição, para as nossas distribuidoras. Nós fizemos um investimento de 3 vezes a cota de reintegração, a QRR, que o João já tinha referido, e, portanto, estamos a falar de um bi 541, e, portanto, é um nível de repor, tanto com ganhos de eficiência, de OPEX, repor perdas, de alguma forma fazer expansão, mas também contribuir para a melhora de indicadores como a prazo, como os DEX e os FECs, que com investimento longo se vai melhorando esses indicadores. Também na transmissão é um ano relevante, nós concluímos no início em fevereiro, portanto praticamente há um ano, um pouco mais de um ano, a aquisição de Goiás, e depois fizemos isto aqui, é relativo ao CAPEX adicional que fizemos, e portanto fizemos tanto em Goiás, vamos ver algum investimento, mas sobretudo concluímos os nossos lotes, lote 18, lote 21, o lote Q, MGTE, que entraram em operação ao longo do ano, e iniciámos já, o lote do Acre também iniciou já, digamos, os trabalhos para entrar em operação, e portanto acho que é um ano da transmissão, da afirmação da transmissão. Solar, muito importante aqui o solar, um misto entre tanto desenvolvimento, falamos um pouco mais à frente, entre solar, digamos, utility scale e um solar de GD, tanto geração distribuída como geração compartilhada, falando aqui já de um portfólio relevante em geração, tanto dentro da janela regulatória que foi fechada a 7 de janeiro, como sabem, de cerca de 260 megas AC entre projetos em desenvolvimento com projetos em construção e já construídos. Depois, enfim, algum CAPEX necessário fazer, que é mais investimentos recorrentes de manutenção, tanto na geração hídrica como na térmica. Vamos passar aqui ao próximo. Falando aqui do nosso EBITDA ajustado, nós tivemos aqui uma evolução de cerca de 41% acima do nosso EBITDA, e em relação a 21, e muito centrado aqui na evolução positiva da distribuição. A distribuição tem uma evolução de 555 milhões, isto tem a ver com a subida também da parcela B,
Lembrando que a parcela B subiu 46% no Espírito Santo e 33% em São Paulo ao longo do ano, e, portanto, isso impactou de uma forma significativa os nossos resultados. Também tivemos uma contribuição ainda da sobrecontratação, portanto, como sabem, estamos ligeiramente sobrecontratados em 22 e pelo cenário energético de 22 isso refletiu-se num resultado positivo. A redução de perdas, que é algo que temos estado a investir, lembrando que até o Espírito Santo já bateu hoje a meta, já está abaixo da meta regulatória, portanto, isso é um fator positivo. Não tão bom a evolução negativa da questão da PEC-LD. A PEC-LD sabemos que temos um cenário macro bastante desafiador, essencialmente na EDP São Paulo, esse número está um pouco mais, uma evolução menos favorável. No Espírito Santo, até pela performance económica do Estado, com uma subida acima da média do Brasil, esse parâmetro tem sido mais fácil controlá-lo, mas enfim, longe de estar fora de controle, estamos a falar de PEC-LDs na ordem de 1%, 1,1% sobre a receita, portanto, enfim, perfeitamente normal nesta evolução. Falando aqui de transmissão, como referi, é o ano da transmissão, que a transmissão já tem um papel relevante na nossa base, temos 90% hoje do nosso portfólio em operação. Geração hídrica, os reajustes contratuais e uma boa performance operacional. Geração térmica, nós tínhamos tido um ajuste no final de 21 de recuperação do nosso estoque, que obviamente impactou resultados negativamente em 21, isso não se verificou em 22, e em 22 também, lembrando que vendemos no segundo e terceiro trimestre parte do nosso estoque, beneficiando do estoque de carvão, numa exportação, beneficiando dos preços muito elevados, que no momento ainda estão elevados, mas na altura ainda mais elevados, no momento de venda de carvão, digamos, e de redução desse nível de estoque. Lembrando que PCM não despachou durante todo o ano. A trading teve um resultado muito bom, muito solidificado até na primeira metade do ano, mas um resultado excepcional em toda a linha e portanto, nós fomos posicionando, antecipando de alguma forma a queda dos preços progressiva, e isso, enfim, reflete-se aqui num resultado muito positivo. Solar, como já referi, a conclusão de várias obras, já vamos ver um pouco mais, temos cerca de 70 megas AC em operação, e um portfólio interessante de construção, e portanto ele já com um contributo positivo para os nossos resultados. Depois aqui em efeitos, por exemplo, destacando ali a mais-valia de 326 milhões, que não está no nosso EBITDA recorrente, mas está num EBITDA que contabiliza, por exemplo, o pagamento de dividendos, que tem a ver com a mais-valia na venda de energéticos, que é um efeito caixa, mas não tem uma característica recorrente nesse sentido. Vamos passar aqui ao próximo. Falando um pouco agora de distribuição, eu acho que é destacarmos aqui, por um lado, a evolução da nossa base de ativos, o resultado dos investimentos que temos feito com níveis de glosa extremamente baixos, e portanto isso reflete-se hoje numa BRR de 7,2, portanto uma subida muito significativa face às revisões de 2019, portanto esse período, quando tínhamos 44, portanto uma evolução de 44%, portanto isso é algo muito significativo. Obviamente que isso se reflete numa subida do EBITDA regulatório, aqui era falando aqui do regulatório, de mais de 50%. Uma nota ali sobre a energia e sobre o perfil das duas distribuidoras, e também um papel que é uma questão recorrente, só para partilhar o número e dar-lhe algum destaque, que tem a ver com a questão da penetração de energia distribuída nas nossas duas áreas de concessão. No Espírito Santo é um pouco mais amplo, de cerca de 3,6%, e em São Paulo ainda é somente 1%, lembrando que temos cerca de 27 mil clientes já no Espírito Santo conectados, mas ainda é digamos, um parâmetro relativamente limitado, mas obviamente, se todos sabemos, uma tendência no Brasil geral de crescimento deste parâmetro. Falando ali de perdas à direita, eu acho que o grande ponto aqui é que nós estamos abaixo no Espírito Santo, abaixo com 11,95, abaixo da meta regulatória, de 12,19, e em São Paulo tivemos uma evolução positiva, continuamos a ter essa evolução continuamente positiva, de 7,91, mas a meta é bastante exigente e, portanto, ligeiramente acima ainda da meta, que é de 6,76. Se pudéssemos passar aqui ao próximo. Ainda dentro da distribuição, a comparação do que seria o EBITDA regulatório com o EBITDA, digamos, primeiro antes da VNR, portanto 1,9 bi,
para um BI 600. O grande destaque aqui tem a ver com o impacto que temos ali no OPEX, portanto há ganhos de eficiência relevantes face ao que seria a meta regulatória, e portanto um ganho de quase 380 milhões nesse momento, e depois alguns ganhos relacionados a variações de mercado, e claro, uma perda, em relação a perdas, um ligeiro ajuste negativo. Se pudermos passar aqui ao próximo, falando agora de transmissão. Transmissão, como eu já tinha referido, nós temos 90% do nosso portfólio hoje em operação, portanto, enfim, atenção, o título que diz, não é em 22 que tivemos 90% da RAP operacional, mas é hoje a data de fecho de contas de 22, 90% da nossa RAP estava já em operação. E, portanto, isto reflete de uma RAP total do nosso portfólio de praticamente 950 milhões de reais, portanto, já é um peso significativo desta linha de negócio, tendo concluído este ano de 22, a maior parte dos nossos lotes e a sua entrada em operação, com EBITDA regulatório já de cerca de 400 milhões. Nós trazemos aqui do lado direito uma nota que eu acho que é importante, porque no momento que fizemos a aquisição da EDP Goiás, a CELT na altura, agora a EDP renomeada para a EDP Goiás, nós falámos de investimentos de reforço e melhoria. E estes investimentos de reforço e melhoria são muito relevantes, sobretudo em certas estruturas e em certas linhas que têm mais apetência a recebê-los. Eles são feitos com referência direta na linha e, portanto, é muito importante ver a RAP CAPEX, e como vem a RAP CAPEX que se alcança nestes valores, é superior a 20%, portanto 21% do conjunto de ativos que tivemos na EDP Goiás, num total antecipado que será entrada em operação em 22 e até 23, de cerca de 50 milhões de RAP anualizada, que vai a crescer como um investimento adicional de 230, se lembram, este era um dos pontos que nós demos destaque quando fizemos a nossa apresentação da aquisição da EDP Goiás. E também outros, mas não se esgota aqui, por exemplo, o nosso chamado lote 21 em Santa Catarina, da sociedade que é a EDP Aliança Santa Catarina, também tivemos um investimento de cerca de 40 milhões, com uma RAP adicional de 6,7 milhões, e portanto acho que isso também é bastante relevante. Se podemos passar ao próximo. Ora, geração solar, portanto, um portfólio total em 450 megawatts AC, não pico, AC, reforçando aqui, para uniformizarmos aqui um bocadinho a comunicação. Por um lado, temos isto dividido quase em dois segmentos, onde geração solar do lado direito centralizada, portanto, utility scale, que são feitos em parceria, que aqui reflete os nossos 50% do projeto Monte Verde e Novo Oriente. E do lado esquerdo temos a penetração da geração solar distribuída, e portanto aqui eu acho que o grande destaque que temos aqui é que concluímos com 70 megas AC de capacidade instalada, ao quais se somam em desenvolvimento, em construção, portanto já com os parceiros de acesso, capturados dentro da nova, da regra, da janela regulatória que fechou em 7 de janeiro, com 147 megawatts. E, portanto, eu diria que este ano de 22 é realmente o ano marcado pela consolidação desta área de negócio, abrindo aqui uma frente de crescimento muito relevante para os próximos anos, como fica aqui bem claro. E uma base de clientes também muito interessante, acho que esse é um ponto importante, portanto, nós temos feito isto com clientes de tanto empresas de maior porte, mas também algumas PMEs de renome, que nos permitem ter também uma base de contratação muito interessante. Entraremos também, obviamente, na remota compartilhada, que deve ser também um segmento relevante das novas fazendas que teremos agora em lançamento e em construção durante o próximo ano. Vamos passar? Bem, aqui um momento aguardado por muitos da questão do dividendo, o João já antecipou isto. Nós de alguma forma reproduzimos aqui à direita o que seria o cálculo do lucro ajustado conforme a nossa regra da política de dividendos, e portanto nós estamos a falar de, digamos, voltar com a questão da imparidade. A imparidade é um efeito não caixa, não relevante. Depois temos a questão também dos efeitos da VNR e a questão da transmissão, basicamente, que são efeitos não caixa que são reconhecidos.
e, portanto, acabamos por ter um resultado líquido total de 1.607. É esta a referência para pagamento de dividendos. Isto nos coloca em um dividendo proposto de 50% de payout a 1,42. Este 1,42 reflete mais ou menos uma yield ligeiramente superior a 7%, face à cotação à data de ontem, e, portanto, enfim, vai ficar ex-dividend somente a 9 de abril, e, portanto, temos já a componente de juros sobre capital próprio, que era 1,15, que fechou no início de janeiro deste ano, quando foi declarado no final do ano passado. De qualquer forma, este 1,42 coloca-nos numa alavancagem, e a alavancagem aqui contada conforme está na nossa política de dividendos, portanto é a dívida líquida, contabilizando um montante de dividendo a pagar, dividida pelo EBITDA ajustado. E aqui estamos a falar de uma referência de 2,4 vezes neste número, e, portanto, lembrando que a nossa política nos situa acima de 2 vezes, preferencialmente entre 2,5 e 3, nós optámos aqui por ficar ligeiramente abaixo do 2,5, obviamente com o cenário de taxas de juro que nós temos hoje, taxas reais muito elevadas em 22, como sabem, do G20 a mais elevado do Brasil, foi o Brasil, infelizmente, a perspectiva para 23, com uma desaceleração, consequência da política macro, mas uma desaceleração da inflação, mas a manutenção previsível das taxas mais altas, e, portanto, teremos também taxas altas neste ano. Em cima disso, temos um plano de investimentos bastante agressivo, perspectivas de investimento de participação no leilão de transmissão também. Tudo isso nos leva um bocadinho a ter uma certa prudência nesta comunicação, e, portanto, achamos que, digamos, aqui um dividendo de 1,42 é o adequado para a realidade que estamos a viver e para a performance que a empresa entregou. E, portanto, eu aqui concluí a minha apresentação, e, João, devolvia-te aqui a apresentação. Obrigado. Muito bem, Henrique. Então vamos para a página seguinte, já estamos no final, mas fazemos sempre questão de salientar, de referir a nossa pegada ESG, uma pegada positiva, segundo ano consecutivo na liderança do ranking de sustentabilidade do ISE da B3, além de variadíssimas ações. Eu não vou ler o que está ali escrito, porque cada um pode ler, mas diversificadas, desde as escolas de eletricista afirmativas para pessoas trans, projeto EDP nas escolas, com uma envolvência de 12.000 alunos e 800 professores, ao movimento Salário Digno do Pacto Global da ONU. Por isso, enfim, são muitas iniciativas que nós fazemos, temos muito orgulho de fazer. O nosso Instituto, ele marca nesta trajetória dos últimos 15 anos. Última página é apresentar, aqui, página seguinte, apresentar o nosso time. O nosso time que tem uma adição, que é o Diógenes Rossi, um quadro que desde 2001 está na EDP Brasil, um quadro com um percurso profissional diversificado, de distribuição, planejamento energético, trading, planejamento e controlo, que adiciona aos restantes VPs. O Henrique Freire já conhecem, o nosso CFO, já conhecem no sentido que falou hoje, já conhecem todos. O Luís Otávio, que é o VP de geração e transmissão, Diógenes agora com a distribuição, Carlos Andrade, VP de clientes, que inclui o Solar, e a Fernanda Pires, VP de pessoas e ESG. E é este o nosso time que vai entregando para os nossos acionistas, porque o nosso objetivo é entregar para benefício dos nossos acionistas. Muito bem, Maria Lia, passo a bola para você, para entrarmos no bate-papo de Q&A. Obrigada, João. Obrigada aqui a você e ao Henrique pela apresentação. Acho que a gente pode, inclusive, já tirar a apresentação da tela para facilitar aqui a visualização
da diretoria executiva. Então, começando aqui, reforço que podemos fazer as perguntas aqui pelo chat, iniciando com o Luiz Oliveira. Bom dia e parabéns pelo empenho. Sou investidor de longo prazo, portanto, gostaria de perguntar como vocês estão vendo seus concorrentes e como planejam a empresa nos próximos 10 anos, enfatizando a melhoria dos dividendos. Bem, obrigado pela confiança que tem na nossa empresa. Nós obviamente que olhamos para o mercado, mas olhamos para o mercado fundamentalmente para ver oportunidades do nosso próprio crescimento. O mercado é tão grande que nós temos que nos focar em nós. E nós sabemos o que queremos. Temos 3 avenidas de crescimento: distribuição, transmissão, onde aplicamos o conceito de rotação de ativos, e solar, com particular destaque para o solar descentralizado. O Brasil é um país em que o solar descentralizado, geração distribuída, tem um peso muito significativo. A EPE, no seu plano decenal, refere que em 2031 o solar geração distribuída será 34 gigawatts, o que é muito maior que o solar utility scale, o grande solar, e vento eólico conjunto. Não há muitos países do mundo, em que isso seja assim. Logo, é uma grande avenida de crescimento. Obviamente que nós temos uma política de dividendos que é estável, como foi demonstrado este ano. É sempre a mesma política de dividendos, 50% do lucro ajustado, e os ajustamentos são ajustamentos objetivos, não é para reduzir nem para aumentar, objetivos. E depois, naturalmente, para a fixação do dividendo, vamos posicionar em função do rácio ideal de dívida sobre a EBITDA. Mas o dividendo é uma prioridade para nós a longo prazo. Bom, passemos para a pergunta seguinte. Esta eu não vou passar para nenhum VP. A próxima pergunta é do Léo Roma. Quais os projetos futuros da EDP para o hidrogênio verde? Bem, havendo cliente, haverá projeto. Mas havendo cliente que esteja disponível para um projeto rentável. Nós fizemos um projeto PID, em que nós próprios somos o off-taker do hidrogênio. Mas importa ver, e estamos trabalhando com entidades credíveis em vários estados do Brasil, para ver se conseguimos ter projetos sustentáveis, porque a sustentabilidade económica dos projetos é muito importante. Eu vou passar ao Carlos Andrade, porque a questão decisiva no hidrogênio são os clientes. E por isso, o nosso VP de clientes, Carlos, pode complementar, por favor? Muito bem, João. Bom dia a todos. Bom, somente complementando, nós estamos, obviamente, mapeando esse mercado. Temos vários clientes, nós temos uma clientela muito grande, tanto clientes da nossa comercialização de energia, quanto do solar, seja larga escala, seja pequena escala, e estamos mapeando, quer dizer, aqueles clientes que efetivamente têm necessidade de gases, particularmente hidrogênio, para termos aqui, para o futuro dos nossos projetos, temos aqui uma base de clientes para o hidrogênio verde. Né? Mas já temos trabalhado fortemente no mapeamento dessas necessidades dos nossos clientes. Muito bem, obrigado. Maria Lia. Seguindo aqui, João, a próxima pergunta, na verdade são 2 perguntas, se poderíamos comentar o interesse da companhia no ativo Coelce, como avaliam a oportunidade e o risco do ativo, e como avaliamos as perspectivas em relação ao leilão de contratação de térmicas em 2023, o ambiente competitivo e se devemos contratar PCM. Muito bem, então vamos à primeira questão.
Nós analisamos sempre, faz parte das nossas obrigações, analisamos sempre oportunidades de crescimento inorgânico na distribuição. Logo, a Enel Ceará, que é como se chama hoje, faz parte do leque de empresas que analisamos. Teremos que tomar uma decisão se vamos ou não vamos. É evidente que o contexto atual, e isso todos sabem, de taxas de juros elevadas, de outros investimentos que estamos preparando, nomeadamente a nossa participação no leilão de transmissão deste ano. E este ano será um ano recorde, com 50 bilhões de reais de leilões de transmissão, faz com que tenhamos que considerar toda essa envolvência na nossa análise. Não há uma decisão definitiva sobre o assunto. Relativamente ao leilão de P100, leilão térmico, há 3 perguntas que temos que ver. Primeiro, vai haver leilão? Não sabemos. Segundo, carvão pode entrar nesse leilão? A última vez que houve um leilão térmico, carvão não conseguia entrar por razões técnicas. Terceiro, P100 tem condições para ganhar. Mas é evidente que nós tentaremos, havendo leilão, tentaremos participar. Luís Otávio, pode complementar, nomeadamente referindo o que estamos fazendo em P100 para sermos uma usina de grande fiabilidade e eficiência. Eu podia complementar, João, além dos 3 pontos que você colocou, que são muito importantes: é preciso ter mercado, é preciso querer, é preciso saber se a matriz energética brasileira vai poder prescindir de 720 mega a partir de 2027, mas, a despeito disso, nós continuamos afirmando que, independente da não operação de P100, ela tem um índice de disponibilidade e um índice de fiabilidade superior à média. Ou seja, a P100 tem sido solução com manutenção, com as práticas de operação e manutenção que a EDP tem colocado de alto valor e de alta fiabilidade dentro do sistema elétrico. Esta é a mesma lema que, independente de estar parado, nós fizemos todas as manutenções de 2022 das máquinas que eram necessárias e continuamos com o mesmo plano. Ou seja, o fato de estar parado não quer dizer que nós estejamos esperando, porque é por disponibilidade. Assim que chamados, deveremos estar prontos. Muito bem, Luís, muito obrigado. Marília. Perfeito, João. Eu vou juntar aqui algumas perguntas que são sobre o mesmo tema, que é a inadimplência. Então, aqui pede para a gente detalhar qual a questão da inadimplência atual. Falando aqui, até fazendo um comparativo, na verdade, ele até não faz um comparativo e diz, afinal, a Celesc hoje está em apuros por esse fator, não que esteja comparando, mas apenas fazendo uma exemplificação. E aí tem uma outra pergunta que é complementar, que é a expectativa da empresa, caso de uma recessão na economia e possíveis inadimplências, e aumento de furto de energia nas distribuidoras, e redução do consumo por conta das empresas. Bom, eu gostaria só vou enquadrar e vou pedir ao Diógenes para responder, mas o enquadramento, nós temos um ótimo desempenho, um desempenho muito favorável na distribuição, desempenho operacional, quer em termos da glosa, quer da redução das perdas, da execução de um CAPEX muito elevado, de redução dos conjuntos críticos que não atendemos, e também temos ações muito claras na inadimplência. É verdade que em São Paulo a situação está mais desafiante do que no Espírito Santo, tem a ver com as economias locais, mas nós somos bons operacionalmente em gerir estas componentes da distribuição. Mas vamos então à resposta específica, Diógenes, sobre a inadimplência. Bom dia a todos.
Sobre a inadimplência, na EDP São Paulo, a gente está com índice, né, de PEC-LD sobre a receita bruta em torno de 1,3% no ano de 2022, na EDP Espírito Santo em torno de 1,1%, indicando, né, que as famílias estão com uma certa dificuldade em fazer o pagamento das suas contas. Considerando isso, a gente está com 3 frentes para poder minimizar o impacto, né, dessa dificuldade econômica, né, para as famílias pagarem suas contas. Primeiro, enquadrando todos os clientes que têm direito à tarifa social. No ano de 2021, a gente tinha 375 mil clientes na tarifa social. Em 2022, a gente passou para 498 mil clientes, um aumento de 32%, ou seja, estamos ajudando os clientes a conseguirem pagar a sua conta, né, os clientes que têm direito. Outra frente é facilitando a forma, né, que esses clientes pagam suas contas, através de parcelamentos e incluindo a opção de pagamento de parcelamento através de cartão de crédito. E facilitando através de canais digitais a forma que eles pagam suas contas. E por último, né, com relação à intensificação dos cortes para o cliente que não consegue pagar suas contas. No ano de 2021, efetuamos 342 mil cortes, no ano de 2022, efetuamos 470 mil cortes, ou seja, um aumento de 37%. Todas essas 3 frentes é para poder minimizar, né, o aumento que tivemos na nossa inadimplência. E no ano de 2023, essas frentes a gente vai continuar intensificando para poder controlar esse indicador com relação à inadimplência das nossas distribuidoras. Muito bem, Diógenes, muito obrigado. Marília. Perfeito. Seguindo aqui ainda no tema da distribuição, algumas perguntas sobre as discussões da renovação de concessão das distribuidoras da EDP. Muito bem. Agradeço a pergunta. Para ser muito claro, nós temos grande confiança, depois de reuniões com o Sr. Ministro de Minas e Energia, também com o Sr. Vice-Presidente, também com o Sr. Ministro da Fazenda, muita confiança que o assunto da prorrogação das concessões de distribuição que se vai resolver dentro de uma lógica de prorrogação não onerosa. É isso que nós achamos que é justo, que vai de acordo com os interesses dos consumidores e acreditamos que seja esta a solução final decidida pelo Governo. Por isso, confiança é a palavra para este tema. Perfeito, João. A EDP conseguiu ficar pelo 2º ano consecutivo em primeiro lugar no ranking do Easy. Quais os planos da companhia para manter esse nível de excelência, sobretudo em um momento com mais empresas fortalecendo internamente as suas respectivas agendas de ESG? Muito bem, eu vou pedir à Fernanda Pires para dar a resposta, nossa VP de Pessoas e ESG. Da minha parte, só dizer que falar de ESG é fácil, mas nós na EDP, nós fazemos questão, não é de falar de ESG, é ter um sistema montado com metas, com ações, com controlo, para concretizar o ESG. Fernanda. Obrigada, João. Bom dia, obrigada pela pergunta. Como o João comentou, e a gente sempre também fala com vocês sobre isso, a gente tem um sistema bastante estruturado, o que já nos permitiu também hoje ter uma base sólida, e claro, a gente vai continuar evoluindo cada vez mais, mas esse é o resultado de toda essa jornada que a gente tem feito. A gente tem um alto engajamento da nossa alta liderança com essa agenda, então o ESG também, já visto nessa jornada, tem estado no centro da estratégia da EDP, sobretudo no desenvolvimento de novos negócios. E acho que vale ressaltar que nós temos políticas e ações muito voltadas para as pessoas, seja público interno ou apoio às comunidades, também mostramos ali um pouquinho de muitos projetos que a EDP investe via Instituto EDP. E também o João comentou anteriormente sobre a adesão nesse último ano ao Movimento Salário Digno do Pacto Global, também é um passo dentro de uma agenda que está avançando mais, que é de direitos humanos,
E, por fim, 2023 vai ser um ano também de ações que tornem ainda mais próxima a nossa relação com os parceiros. A gente tem um alto nível de exigência com essa relação, mas também, claro, o nosso apoio no processo de desenvolvimento desses parceiros. Obrigado, Fernanda. Marília. Próxima pergunta: o que estão avaliando como principais impactos da reforma tributária na companhia? Muito bem. Em primeiro lugar, dizer que estamos confiantes, como sempre, que as reformas sejam feitas com equilíbrio, porque o Brasil necessita de investimento de parte das empresas privadas, de empresas estrangeiras, e acreditamos que esse equilíbrio vai ser alcançado. Dito isso, eu passo a palavra ao nosso CFO, Henrique Freire, para responder a esta questão. Bem, eu diria que ainda não há, estamos perante aqui algum, quer dizer, é um assunto que tem anos que se discute e vai tendo mais ou menos avanços, mas pronto, por um lado positivo, há uma certa simplificação tributária, nomeadamente impostos indiretos, que enfim, como o Brasil, que seria urgente introduzir e, portanto, toda uma consolidação desses impostos indiretos numa figura de um IVA, que é uma discussão, enfim, que tem tempo, exige projetos de lei em curso e tudo isso, acho que isso era extremamente importante, até para, enfim, para a operacionalização disso. Enfim, o Brasil é conhecido pelos seus custos indiretos na gestão dos impostos que as empresas têm que ter, e portanto esse nível de contingências também alto, tudo isso, enfim, todas essas litigâncias que existem, da complexidade tributária que existe. Portanto, essa simplificação era muitíssimo bem-vinda por todos os operadores e nós não fugimos. A questão que se fala depois é outros mecanismos de tributação, nomeadamente questões de, enfim, fala-se de tributações de dividendos, possibilidade disso, havia uma proposta que seria de ajustar também o corporate tax por compensação. Enfim, é um bocadinho, eu acho que é demasiado cedo para tirar conclusões. Eu diria que o impacto será um impacto sistémico, se existir, mas como o João disse, enfim, nós estamos bastante tranquilos, acho que isso também nos leva um bocadinho a ter uma certa prudência nas questões da alavancagem, etc. Portanto, não achamos que é o momento também de fazer excessivas processos de alavancagem, mas, enfim, estamos a acompanhar com muito de perto, enfim, com muita tranquilidade, primando um bocadinho pela nossa eficiência operacional antes de tudo, porque é essa que nos permite depois sermos eficientes financeiramente. Muito bem, Henrique. Obrigado. Seguindo aqui, João, o Matheus elogiou aqui os resultados e a consistência da estratégia, e tinha 3 dúvidas. A primeira já foi respondida aqui em relação à renovação das concessões. A segunda: dada a estratégia da empresa em crescer em geração centralizada, como conseguir bons retornos para os projetos nesse cenário de preços mais estressados, principalmente agora que os contratos de autoprodução de energia parecem estar com menos interesse por parte das empresas. E a segunda pergunta em relação ao leilão de transmissão, que vai ser leiloado este ano. Então, qual a visão da companhia em termos de competição e se há interesse em olhar para esses ativos? Muito bem. Vou começar pela transmissão. Nós vamos participar no leilão. Obviamente que estou falando do leilão de 30 de junho, obviamente que não vamos a todos os lotes, aqueles que vamos estamos analisando, na verdade já analisámos, estamos agora a fazer os trabalhos técnicos para termos umas propostas competitivas. Eu acredito que o leilão vai continuar a ser competitivo, porque no último leilão de dezembro, mesmo com a Selic nos 13,75, a verdade é que, em alguns lotes, nos lotes mais competitivos, quem fazia deságios de 45% perdia. Ou seja, acredito que os deságios continuem a ser muito significativos. Mas, Luís Otávio, como VP de transmissão, partilhar um pouco aquilo que estamos fazendo para nos preparar para o leilão. Bom, primeiro é importante dizer, o Henrique fez isso na apresentação dele, que nós saímos e tem um novo negócio criado dentro do grupo EDP, que é o de transmissão. Nós conseguimos entregar
né, na fase de construção, e conseguimos entregar tudo aquilo que fizemos do norte a sul do país, e com isso ganhamos diferentes expertises em subestações e linhas de transmissão em diferentes regiões, de norte a sul, ou seja, nos habilitamos, e a gestão de uma empresa de transmissão, que é a Goiás, também nos dá outra musculatura. Isso quer dizer que temos competitividade e temos competência para participar de diferentes lotes. Obviamente, já fizemos a escolha, o João disse, essa escolha é a estratégia da empresa, ainda está muito cedo para trazermos a mercado, mas estamos arduamente trabalhando nesse leilão aí de quase 16 bilhões de reais para o mês de junho, que é específico do de junho que nós estamos tratando nesse momento. Muito bem, Luís. E, Carlos, peço que comente a questão dos preços de mercado para o solar centralizado, e já agora ponha o solar GD também. Perfeito, João, muito bem. Olha, essas coisas são sempre conjunturais. Quando a gente olha o solar centralizado, obviamente os preços hoje no Mercado Livre estão pressionados por conta da hidrologia, são aqueles preços no curto prazo, né? 2023 a 2026, 2027, por aí. Quando a gente olha a autoprodução, ainda existe muito interesse. Obviamente, os preços subiram por pressão de CAPEX, né? Nós tivemos um ciclo de aumento dos módulos solares. Os módulos solares, antes da pandemia, custavam 19 centavos, chegaram a um pico de 30 centavos, FOB China, ali para o primeiro semestre de 2022, mas já caíram. Hoje já estão custando 21, 22 centavos FOB China, ou seja, estamos voltando, ainda não chegamos aos níveis pré-pandemia, mas houve uma queda de preços de trackers. O que tem resistido ainda? A parte de serviços, as empreiteiras, né? Que ainda, por conta da inflação, tem resistido um pouco, mas o custo de CAPEX tende a reduzir olhando para frente. Portanto, o interesse na autoprodução, quer dizer, conjunturalmente tem essa comparação com o Mercado Livre a preços mais baixos, mas o interesse é muito grande, que a gente tem visto por várias empresas, e os nossos 2 projetos que temos, boa parte da energia nós já contratamos nesses 2 projetos. Com relação à geração distribuída, como comentou o João, nós, exatamente por conta, o que a gente vê? Fechou-se, quer dizer, tivemos aquela janela regulatória em que nós já comentamos que agregamos quase 150 megawatts pico de novos projetos e seguimos buscando novos projetos. Você tem uma transição agora em que começa a entrar o pagamento da TUSD, mas, ao mesmo tempo, você tem uma redução também de CAPEX na GD, que vai manter a atratividade. Exatamente por isso que eu comentei, redução dos preços dos módulos, dos trackers, equipamentos, etc. Obrigado, Carlos. Marília. João, até pelo avançado da hora, eu vou fazer aqui uma última pergunta, e as demais depois a gente responde diretamente pelo RI. Então, em 2022, a companhia sinalizou com a transição de ativos maduros como a alienação da UHE Mascarenhas. Dada a linha estratégica comentada pelo senhor, devemos esperar novas alienações de UHS com prazo avançado de concessão em 2023? Bem, nós vendemos Mascarenhas porque o preço estava lá, ou seja, porque recebemos uma proposta que, no nosso entendimento, criou valor para a empresa. Se recebermos propostas não solicitadas para compra de outros ativos hídricos, obviamente que vamos analisá-las, e se o preço estiver lá, nós admitimos vender. Ou seja, nós não temos de momento nenhum processo estruturado de venda, de nenhuma hídrica. Não, as hídricas, nenhuma delas está classificada como um ativo em venda. Mas, dito isso, é normal recebermos propostas não solicitadas, porque são ativos interessantes, e se o valor for um valor que nos interessar, que agregue a criação de valor para a companhia, é evidente que nós estamos disponíveis a fazer estas transações. Perfeito, João. Acho que terminamos aqui as perguntas. As demais perguntas responderemos via equipe de RI.
Agradeço aqui a atenção e a participação de todos e encerramos aqui o nosso webinar de resultados de 2022. Até mais. Obrigado.